Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia hoje, 18 de dezembro de 2025, estamos acabando o ano, né? Eu, sem querer, achei um texto aqui da Embrapa, que eu sigo, né? Que é uma empresa brasileira que cuida de tudo que é da agricultura, e que o título desse vídeo que eu coloquei é usando as palavras da Embrapa, tá? Chama-se Embrapa, a inovação pode mover o mundo. Ou tomara que os Estados Unidos não tomem a nossa Embrapa. Não sei qual título que eu vou colocar ainda. Por que isso? Porque os americanos, né, como fazem com todos os outros países, aliás, o Brasil sempre teve esse problema, né? Tudo que nós tivemos de bom, os outros países carregaram, né? Desde a descoberta, né? Desde o achado do Brasil, né? O Portugal levou todo o ouro, todas as pedras preciosas, todo o café, todo o pau-brasil, todo o cana-de-açúcar e mais um monte de coisa. Levou tudo embora. A Espanha levou mais um monte de coisa. E outros países levaram mais um monte de coisa, né? Os Estados Unidos ultimamente levaram um monte de coisa, né? Vale do Rio Doce, aquele lugar lá no Rio Grande do Norte onde solta foguete, eles tomaram, já é deles, não é nosso. E porque é idiotice também dos nossos políticos, né? Levou, sei lá, aquela descoberta da Petrobras, né, que descobriu petróleo nos fundos dos oceanos, né, quando deram o golpe na Dilma, aí levaram o nosso petróleo embora, e leva um monte de coisa da Amazônia. Os americanos são ótimos em tomar as coisas dos outros países, né? Agora estão querendo tomar o lance da Venezuela. Bom, não tenho nada com isso, não posso fazer nada, já tenho 75 anos, já vou fazer 76, cheio de câncer, não dá tempo de fazer nada. Mas eu achei, posso fazer uma coisinha muito pequena. Eu gostaria muito que vocês ouvissem esse vídeo e também entrasse no Instagram e procurasse lá, pesquisasse o perfil da Embrapa e achassem esse texto que tem lá no Instagram. Eles têm textos maravilhosos, não são só isso, mas essa descoberta que estão fazendo, essa descoberta é uma coisa fantástica. Eu acho que isso aqui é o que faltava para os americanos levar a Embrapa embora, acabar com a Embrapa e levar embora. Tomara que não aconteça. Tomara que os brasileiros não deixem isso acontecer. Vou ler para vocês, dá licença. Parece inacreditável, mas é descoberta científica. Quando eu li isso aqui a primeira vez, estou lendo a segunda agora. Eu tive que sair lá para a rua para chorar, porque, olha, é de uma emoção enorme, porque eu estudei na Universidade Estadual de Maringá, sou formado para professor de matemática e ciências, então eu estudei muita biologia lá em 1900 e preto e branco, já faz muito tempo que eu fui professor durante 8 anos, até ser preso pela ditadura militar. Então, a biologia é uma ciência fantástica, né? Eu vou ler de novo. Parece inacreditável, mas é uma descoberta científica. Em testes controlados de laboratório, um composto biológico superou o glifosato, um dos herbicidas químicos mais usados na agricultura, né? Vocês sabem que o Brasil mete veneno em tudo quanto essas plantações aí, né? Soja, milho, algodão, um monte de coisa, né? E a gente come esse veneno, né? E o Brasil chega ao ponto de usar agrotóxicos que são proibidos em outros países e que aqui é usado, né? Porque os políticos dão mole, né? Levam de mole, não, recebem uma grana e aprovam a lei para usar aqueles agrotóxicos que são proibidos em outros países. Mas fazer o quê, né? Continuando. E é curioso o lugar onde esse composto estava escondido. Voltando aqui, ó, em testes controlados de laboratório, um composto biológico superou o glifosato, um dos herbicidas químicos mais usados na agricultura. E é curioso o lugar onde esse composto estava escondido. Vamos lá, página 2. O gênero Piper reúne plantas tropicais aromáticas e medicinais que convivem com insetos, micro-organismos e a umidade da floresta.
pura biologia, pura vida, carregam uma química silenciosa, refinado ao longo de séculos. E foi dentro de uma delas, de um tesouro invisível, permaneceu guardado. Repetindo, e foi dentro de uma delas que um tesouro invisível permaneceu guardado. Página 3. Durante anos, uma planta desse gênero abrigou um morador microscópico que passava despercebido. Um fungo endofídico. Existem vários tipos de fungo, né? Esse é um. Então eles descobriram numa planta que já há centenas de anos um fungo estava lá escondido. Ele vivia ali como um hóspede discreto no último quarto, como no último quarto de uma casa antiga. Não atacava, não deixava marcas. Apenas habitava a planta e carregava consigo uma mala cheia de segredos químicos. Pura ciência, né, gente? Coletado no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, ele, tirando Minas Gerais, é um estado maravilhoso. Tirando o seu governador, que é um idiota, né? O Zema é um idiota aquele cara. Nunca vi como é que os mineiros foram eleger esse cara de governador, né? O estado de Minas só tem gênio. Ele parecia, à primeira vista, apenas mais um endofítico. Quer dizer, ele quem? O fungo, né? Quando os pesquisadores descobriram, achavam que era apenas mais um fungo. Até que os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Embrapa Meio Ambiente e do USDA decidiram isolar e identificar as suas substâncias. Substâncias de quem? Do fungo. E foi aí que a história deu sua primeira grande virada. Olha só que emocionante. Página 5. Ao aplicar o extrato do fungo, eles pegaram esse fungo, fizeram um extrato, né? E ao aplicar o extrato do fungo sobre sementes de alface e grama dobente, o que se esperava era um efeito discreto. Só que, ao invés disso, as sementes simplesmente pararam. Nenhuma germinação, nenhum movimento. Como se alguém tivesse apagado a luz do palco antes do primeiro ato. Página 6. Isso porque o efeito do composto foi tão intenso quanto a do acifluorfeno, um herbicida usado para frear o crescimento das plantas invasoras na lavoura. Por exemplo, você tem lavoura de soja, aí você aplica esse acifluorfeno, que é um herbicida, um agrotóxico, um veneno, ele mata o mato, as plantas invasoras, aquilo que não é soja, tá? Nos testes de laboratório, porém, esse efeito estava sendo alcançado por um composto natural. Esse é o grande lance. É um composto natural, não é um veneno. Era o primeiro sinal de que havia algo maior. Página 7. Intrigados, os cientistas separaram os compostos do extrato e encontraram 3 moléculas, 2 já conhecidas. A terceira, um enigma absoluto. Nunca descrita, nunca catalogada. Ela recebeu o nome provisório de composto 2 e os resultados iniciais sugeriram potencial como bioinsumo. Um bioinsumo para ajudar na agricultura, né? Página 8. E então veio a segunda descoberta. Em testes com lentilha d'água, o composto 2 reduziu o crescimento da planta pela metade, usando menos concentração que herbicidas como glifosato e glomazona. Aí é que os americanos vão querer roubar isso da gente. Presta atenção. Com apenas a metade,
com a dose da metade, eles já diminuíram o crescimento das plantas invasoras pela metade. Em condições controladas de laboratório, era como se uma única gota concentrasse a potência de um balde, uma gota contra um balde. Página 9. Mas ainda não acabou. Em experimentos como vou tentar ler isso aqui, Coletotrichum fragariae, é o nome científico aí de um fungo, né? Fungo que provoca doenças em plantas, o composto 2 formou um ciclo de proteção ao redor de si, uma área totalmente limpa, onde o patógeno não conseguiu avançar. Olha só, você está percebendo a fortuna que vale isso? A fortuna incalculável para toda a agricultura mundial. O efeito foi maior que o observado com timol e carvatrol. Página 10, e a última. É cedo para saber até onde a descoberta do composto 2, nomeado de Fusarium sp.ufmgcb 15449, pode chegar. Ainda são necessários estudos de segurança e testes em campo, mas a imagem que fica é de um fungo capaz de superar herbicidas famosos. Quer dizer, é a esperança de que nós vamos ter um bioinsumo que vai poder substituir os agrotóxicos venenosos. Você imagina as empresas multinacionais que fabricam, né, tipo BASF, por exemplo, que fabrica agrotóxicos, né? O que eles vão fazer para que isso aí não vá à frente, né? Veja bem, um lembrete de que a inovação, mesmo brotando de seres microscópicos, pode mover o mundo. Salve a nossa Embrapa. Entra lá no perfil da Embrapa no Instagram, leiam todo o material que eles têm, que vocês vão ter a noção da importância disso para o Brasil, a importância que isso deve ter para os brasileiros, para que nenhum ordinário americano venha roubar isso da gente. Um grande abraço para vocês. Feliz Ano Novo.